Hebreus 5, versículo 12. Tem mais coisa, mas eu vou ficar aqui hoje, né? Hebreus 5,12 fala assim: porque devendo, moço, devendo é um dever, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne alguns a ensinar. Você viu? Ensinamento resolve criancice espiritual. Ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos havei feitos tais, que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Tem muita coisa, já falei aqui sobre o alimento, né? Já falei sobre o jeito de tratar a criança, de tratar alguém mais maduro, já falamos, né, um monte de coisa. Hoje nós vamos ficar mais nessa parte que falaram, já devia ser mestres pelo tempo. Uma vez falaram para Jesus, o Filipe disse, né? Até aqui João 14, né? Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, como assim mostra-nos o Pai? Né? Estou há tanto tempo convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. E aí eu parei para meditar, mas ele falou, estou há tanto tempo convosco. Mas se você vai parar para ver, mas ele estava no máximo 3 anos e meio. Se é que Filipe começou o quê? Já de início. Porque os primeiros ali foram André, né? Foi André, foi Tiago, foi Simão, foi João. Então eu falei, irmão, se Jesus Cristo de Nazaré, o Deus da eternidade, me fala para um camarada desse que 3 anos e meio é muito tempo, né? Mas ele não quis falar apenas, passou no sentido de cronológico, assim, né? Ele quis falar também de intensidade, pior ainda. Porque ele teve 3 anos cronológicos, mas o quê? Muito mais intensidade. Só prova o quê, moço? Só prova o que eu disse, que crescimento espiritual, o tempo, não tem muito a ver com o tempo cronológico. Mas ele quis falar com relação à intensidade. Pior ainda, só mostra que dá sim para ter pouco tempo cronológico e muito quê? Tempo em profundidade. Piorou ainda. Se alguém fala para escapar, se enrascou mais ainda, produzindo provas contra si mesmo. Mas é verdade, né? Então a palavra falou aqui, pessoal, já era para ser mestre pelo tempo. Quando a gente fala mestre, né, moço, é igual um professor, né, que pode ter até nosso meio. Ele sabe tudo? Não sabe. Nem sempre o professor que ele está bem em geografia, ele vai saber sobre química, né? Mas ele vai o que, moço? Ele vai se adequando, não é verdade? Ele vai se adequando, ele vai crescendo. Às vezes financeiramente não tem muito sentido, né? Para fazer cursos, para aprender, mas é assim, não. Ninguém domina todo o assunto. Ninguém sabe demais. Não, nós estamos na pandemia aí, quem está ouvindo a gravação, né? Mas há pouco tempo, moço, os doutores, isso é menos de 200 anos, os doutores descobriram que podia evitar a morte de pacientes simplesmente lavando as mãos, os doutores lavando as mãos, antes das cirurgias. Puxa, pastor, uma coisa tão básica, igual se uma criança vai no banheiro e puxa descarga, lava as mãos. Mas não faz nem 200 anos que se descobriu, né? E se lavando as mãos, né, evitava o quê? Evitava ali a morte, né? E reduziu um monte. Simplesmente os doutores começaram a lavar as mãos, higienizar antes das cirurgias. Parece uma coisa óbvia, mas até há pouco tempo não era, não é verdade? Até há pouco tempo. Então você vê que o conhecimento ele vai o quê, irmãos? Ele vai se desenrolando mais e mais, né? E espiritualmente falando, não tem como nós inventar moda, porque nós temos 66 livros, é aqui que está a revelação de Deus e deu para a bola, como eu falo, né? Acabou. Mas o entendimento ele vai se aprofundando, né, moço? O entendimento ele vai mostrando o quê? Não que a Bíblia precise disso, né? Mas até as novas descobertas vão mostrando aqui cada vez mais que a Bíblia é a palavra de. Se você vai ler o livro de Atos, tem frases ali que Lucas fala, cargos políticos que até pouco tempo atrás achavam que era mentira. Aí então começou a se fazer escavações e descobrir que alguns títulos realmente existiam, bem como ele colocou ali. Não, a Bíblia é a
palavra de Deus. Aí ela contém a palavra. Não, a Bíblia é a palavra. Toda a escritura é o que? É inspiradora, é toda. Não tem uma vírgula que Deus botou ali, né? No entendimento, claro, traduzindo para o português, que não é o que tem que ser. Então a palavra está falando para nós, olha, todos nós, eu, você, né? O tempo tem que nos levar a ser mestres. Né? Volto a falar, não quer dizer que a gente vai saber tudo, que a gente não tem que aprender, não vai dizer falar que a gente vai que a gente precisa nunca mais ensinar, bem pelo contrário, não. Mas a gente precisa aprender, né? Aprender a aprender, né? Então, devendo já ser mestres pelo tempo. Aqui eles tinham que aprender tudo de novo a vencer. Tudo de novo os primeiros rudimentos. Já era para estar dando aula para os outros. Já era para estar dando uns ali, ensinando os outros. E é pouco tempo. Ah, pastor, eu estou há pouco tempo na igreja. Mais de 4 anos. Bom, o meu Jesus me disse que 3 anos e meio era muito. Ah, mas ele quis falar com relação à intensidade. Então você está vivendo 4 anos com Jesus e não é intenso como deveria ser. Então, tem que ser intenso. Mas em que sentido, pastor? De se jogar de coração mesmo, de se entregar a Deus, né? De se realmente de fazer o que? A diferença. O que vai mudar, já preguei sobre isso inclusive, é os chamados, né? Um tem um chamado, outro tem outro, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, não é verdade? Nem todo mundo vai ter às vezes um cargo na igreja, digamos assim, né? Mas todo mundo foi chamado para falar do evangelho, do seu jeito, da sua maneira. Às vezes tem irmãos que vão ser empresários, que vão dar emprego para muita gente, na verdade. Às vezes tem irmãos que vão ser, enfim, na sua área ali vão dar um bom testemunho. Então não tem desculpa para não servir a Deus. Mas às vezes qual é o problema, né, irmãos? E muito por causa dos pregadores de hoje em dia, esses coach que tem por aí, né? Escuta essas besteiras que não servem para nada, né? É muito o evangelho da facilidade, na verdade. Muito o evangelho como eu falei, não é só vitória, muito o evangelho do comichão, do que não causa o comichão nos ouvidos, na verdade. Uma vez eu ouvi uma frase do Martinho, eu não ouvi dele, né? Eu ouvi ele falando, já morreu, né? Martinho Lutero falou assim, pregadores, pregue de tal maneira contra o pecado, que ou as pessoas vão odiar o pecado ou vão odiar vocês. Boa. Vou pregar a palavra. Quem não gostar de mim, azar. Agora, vão, melhor ainda, não gostar o que? Do pecado. Ah, não gostei do Senhor. Azar é teu, não é meu. Né? Por quê? Porque eu preguei sobre casamento? Porque eu preguei sobre dízimo? Porque eu preguei sobre crescimento espiritual? Eu estou pouco me lixando se vai gostar ou não. A palavra é a palavra de Deus. Então, ou vai odiar, né? Pregadores, pregue de tal maneira que ou as pessoas vão odiar o pecado, ou vão odiar vocês. Tá bom, matou a charada, né? Então tem que ser mestre, irmão. Você tem que dar aula já. Você tem que ensinar os outros. Você tem que estar dando aula para os novos convertidos e ganhando pessoas para que sejam o que? Novos convertidos. Volto a falar. Cada um no seu chamado, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Mas dar frutos nós vamos ver que é o que faz Deus ser glorificado aqui. Então o tempo é muito importante em nome de Jesus. Amém? Não precisa você abrir a Bíblia, né? Uma palavra que marca o meu coração, que mudou a minha forma de ser depois que eu entendi. Lá o Salmo, só você abrir o Salmo 90, né? Se eu não me engano, o versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração, sabe? Ali aprendimos, quem gosta de dar muita volta é carroção. Você tem que ser claro com as pessoas, tanto na correção como até no elogio. Depois morre, fica. Não, morto não retribui discurso. Você discursa só para os vivos. E às vezes é só para se aparecer. Né? Porque quando estava vivo não dava nem uma florzinha. Então, aprendi a ser intenso. Diz que ama enquanto a pessoa pode ouvir. Dá presente, seja intenso em nome de Jesus. Amém? Ficar com saudade. Saudade quando meus filhos eram crianças. Bom, a vida é assim mesmo. As pessoas crescem. Você cresceu. Você também um dia foi criança, hoje você é um adulto. Não é verdade? Esquece. Fica lá amarrado ao passado. Glória a Deus. Me deu filhos, estão crescendo com saúde, estão seguindo o meu ciclo da vida, estão, né,
Então, glória a Deus, a vida vai continuando. Amém? Ficar agarrado ao passado não adianta nada, né? Aos traumas. Pastor, eu sofri muito no passado. Sofreu, verbo passado, acabou. Jesus disse que ele veio o quê? Para curar os feridos do coração. Literalmente ele morreu o quê, irmãos? De coração partido, para curar os que têm o coração partido. Salmo 22 fala que o coração dele se desmanchou como seco. Então ele morreu literalmente de coração partido, literalmente, né? Depois ele fala que Isaías fala, né? Para curar os quebrantados do coração. Então, o tempo é muito precioso, irmãos. Nós não podemos perder tempo, amém? Errar, a gente vai errar, mas tem a obrigação de errar o menos possível. Com relação aqui, irmãos, ao tempo, amém? Olha só, não é o nosso modelo, mas vai lá para Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 80, fala assim, ó. E o menino crescia e se robustecia em o quê? Espírito. E olha só, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Isaac. Eu sempre falo, irmãos, né? Quem aprofunda a estrutura vai ter o quê? Condição de ter estatura. Né? Quem aprendeu a crescer para baixo, irmãos, cresce para cima. Não se pode esconder uma cidade ficar no monte. Mas ele já saiu pregando? Não. Ele teve até o dia. Chegou o dia que ele começou a pregar, então, né? Para preparar o caminho do Senhor. Mas enquanto isso, ele ficou fazendo o que no deserto? A palavra falou o que, irmãos? Ele crescia. Crescimento físico mesmo, né? Crescimento físico. Crescimento, né? Cronológico mesmo. Mas ele crescia fisicamente, mas também o que? Se fortalecia espiritualmente. Poxa, mas ele não era uma promessa de Deus? Sim, João foi um dos maiores, foi o maior homem nascido de mulher, abaixo de Jesus, não? Ele era alguém especial? Claro. Ele era alguém que já chacoalhou na barriga quando a Maria falou, Isabel, entendeu? Que lindo, né? Mas você viu que ele não saiu, ele tinha todas as promessas. Mas ele fez o quê, irmãos? Ele teve que esperar o tempo. A criação do homem foi assim. Só você apenas, mas lá em Gênesis 1, Deus fala, né? Domine sobre os peixes, sobre os animais e tal, e multiplique. Mas teve um tempo, enquanto estava só na ideia de Deus, não aconteceu nada. Aquele homem teve que ser feito, digamos, de barro, e aí então, para poder viver o que? O plano de Deus. E a mulher também foi feita por Deus. Só que depois ela o quê? Ela foi colocada depois no jardim do Éden. Amém? Mas Deus já havia abençoado. A Bíblia diz que Deus já havia criado macho e fêmea. Já viu os abençoados. Depois, então, o que? Vem a mulher. Não que ela é inferior, né, moço? Claro que não. Mas ela foi feita o quê? A costela do homem. Tem na costela dentro dela, pastor? Aquilo que os cientistas chamam de célula-tronco, né? Que dá origem a qualquer outra célula do corpo. Vai ser pregação para outra hora. Enfim, né, ele cresceu. Passou o tempo cronológico, né? Ele foi ficando mais madurinho, né? Mas o que? Espiritualmente ele foi se robustecendo. Eu gosto dessa palavra, né? Ele cresceu, se robusteceu em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se. Então ele teve que esperar o quê? O tempo de começar o ministério dele. Mas ele ficou parado? Não. Ele foi o quê? Se fortalecendo. O tempo foi de crescimento, de aprofundamento. Glória a Deus. Mas João Batista não é mais o nosso modelo. Nosso modelo é o Senhor Jesus. Pastor, Jesus também, a mesma palavra. Vou dar um salto aqui, de alguns anos, depois vem Jesus, né? O Senhor Jesus.
Ali nós vamos chegar agora em Lucas capítulo 2. Você sabe, irmãos, que Jesus era 6 meses mais novo que João Batista, hein? Então, se você fizer o cálculo, quando os sacerdotes entravam lá, tinha cada um a sua turma, o seu tempo, né? Dá mais ou menos o aniversário de Jesus, o nascimento dele, entre setembro e outubro. Não é em dezembro, pastor? Não nasceu em dezembro, nasceu entre setembro e outubro. Mas por que não comemora? Não sei, pergunta para quem estipulou 25 de dezembro, não fui eu. Lucas 2. Olha só o versículo uns 40. Lucas 2, versículo 40. Lucas 2, versículo 40. Fala assim, ó. Jesus agora, falando de Jesus, amigos? 40. E o menino, o quê? Crescia. Normal, tempo cronológico, né? Mas o quê? E se fortalecia em... Mas eu não estou falando do João Batista, estou falando aqui agora do próprio Senhor Jesus. Você viu que ele se limitou, claro, sem pecado, ele se limitou que a um crescimento humano, tanto físico como também espiritual. Está na Bíblia. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Por dentro dele, amém? Cheio de sabedoria. Que é uma das coisas principais, né? Lá em Atos 6 ainda fala, né? Cheio de sabedoria para fazer a obra de Deus. E o que mais? E a graça de Deus estava sobre ele. Ele não fez nenhum milagre, né, irmãos, como Deus, antes de ser batizado no Jordão. Vou pregar sobre isso. Mas o que acontecia, irmãos, nesses chamados anos ocultos de Jesus? Lucas ele fala que ele cresceu normalmente, mas também se fortaleceu nisso. Ele teve que aprender a ler, né? O que a gente chama hoje de nosso Antigo Testamento, né? Era a Bíblia. Ele cresceu, ele amadureceu. Amém? Então você vê que ele se limitou a um ser humano e o que? Ele cresceu como tinha que crescer qualquer ser humano. Inclusive o que? Na sabedoria, inclusive no que, irmãos? No espírito, né? Depois fala um pouquinho mais do evento lá no templo, né? Não vou pregar sobre isso. Aí se dá um salto para o versículo 52. Olha só no versículo 52. O 52 vai falar, né, irmãos, que ele era obediente ao pai e à mãe. Isso aqui é para os jovens, viu? Até Jesus era obediente ao pai e à mãe. Vamos ler o 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Amém? Quem não é obediente ao pai e à mãe não é convertido ainda. Aí o 52 fala assim: e crescia Jesus em sabedoria. Puxa, mas ali no 40 não falou que ele já era cheio de sabedoria? Sim, mas no 52 falou que ele cresceu mais ainda em sabedoria. Você viu como era por níveis? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, né? Tempo cronológico, não? E em graça para com Deus e os homens. Poxa, mas quando é que ele virou filho de Deus? Ele sempre foi. Ele sempre existiu como verbo, né? Mas depois o verbo se fez carne. Mas por que ele já não começou pregando desde pequeno? Porque precisava ter um tempo. E ele teve um tempo de crescimento físico, mas também o que, irmãos? Um crescimento de sabedoria, um crescimento o quê? Espiritual. É claro que Jesus era perfeito, obviamente, nós não somos. Mas você viu que é parecido o que fala de João Batista e de Jesus? Para mostrar assim, ó, que essas coisas, né, todos nós precisamos o quê? Também. Primeira coisa, o que, irmãos? É crescer. É nos preocupar em crescer. Irmãos, eu sou pregador que prega a salvação e creio na salvação. Eu sempre digo a vezes, quando você vê essa celebridade se convertendo, aí daqui a um mês já está botando um videozinho na internet pregando. O que tem para pregar um ser humano desse? Cresceu? Não.
pode contar o seu testemunho, né, irmãos? Mas nós vamos ver aqui que de verdade e verdadeiro aqui, irmãos, não teve a sua fé provada. Por isso depois você vê tantos escândalos, né? Escândalos. Porque a pessoa não era convertida. A pessoa, ela era, não, ela estava conhecendo Jesus, se emocionou, teve até uma experiência, né? Que até pode ter sido real, mas não teve realmente aquela estrutura, na verdade. Aí depois aí fica muito escândalo. Então, poucos os que vão, né, irmãos, realmente, como eu falei assim, ó, entre aspas, vingar, né? É verdade? Você pode ver, né? E aí fazem, eu acho que eu fico com o pé atrás. A Bíblia fala lá em Timóteo que até o pastor ou obreiro não pode ser neófito. Até a palavra diz que ele tem que ser provado, e se ele for irrepreensível, ele tem que ser obreiro. Então nem todo mundo serve para ser obreiro, tem que ser irrepreensível. Nem todo mundo serve para ser pastor, não pode ser neófito. Aí, só um exemplo, né? Aí você se converte hoje. Aí você se batiza daqui a semana que vem. Aí daqui a um mês eu te coloco na obra já, irmão. Isso que às vezes causa muito problema na igreja, na obra de Deus. Às vezes os pregadores botam gente porque é amigo, porque é não sei o quê, e acaba estragando e atrapalhando a vida da pessoa e até dando problema para os próximos que vêm. Está errado isso. Aí daqui a um mês eu te coloco já como obreiro. Mas que condição que você tem de ser obreiro? Nenhuma. Amém? A sua fé vai ter que ser o quê? Provada. Você vai ter que crescer em sabedoria. Você vai ter que realmente ter o quê? Um bom testemunho. Que são os critérios lá em Atos capítulo 6. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e bom testemunho. As pessoas vão demorar mais para fazer a obra de Deus. Vão demorar mais, mas quando vem, vão deslanchar. Porque tem o quê? Um bom fundamento. Tem que aprender a ficar no deserto até a hora de aparecer. Não pode ser antes. Jesus viveu, entre aspas, quase como um ser humano normal. Mas ele falou o quê? Ele crescia fisicamente, crescia em sabedoria e crescia na graça para com Deus e para os homens. Amém? Que é o que chamamos hoje o quê, irmãos? De boa reputação. Né? E você pode ler, irmãos, todos os apóstolos foram assim, Pedro foi assim, Paulo foi assim, eles não chegaram pregando já a palavra. Teve que ter um tempo de preparar. Lê depois Gálatas para você ver. Paulo conta como é que foi a trajetória dele e tal. Né? Não foi assim de uma hora para outra. Às vezes, como a história está resumida, dá a impressão que já se converteu hoje e foi pregando amanhã. Mas não foi, não. Né? Tem coisas que são cortadas da história, mas depois ele fala lá em Gálatas, ó, então não é assim. Então nós precisamos ter esse tempo de crescimento. No que, pastor? Na sabedoria, na graça de Deus. Amém? Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Né? Então, vamos ler de novo, ler o 52. Ó. E crescia Jesus de sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E isso, irmãos, leva tempo. Não apenas cronológico, né? Mas muito mais aqui, irmãos, de intensidade, de busca. É a fome. Deus está conforme a fome. E fome, irmãos, é a gente que tem que buscar, né? E aí, pastor? Aí passou um tempo, nós vamos dar um salto na história, já está lá João Batista batizando, amém? E quem é que aparece lá para ser batizado? Você está em Lucas, é só ir para o lado, irmãos, capítulo 3, né? Não precisa nem folhear a Bíblia, né? Lucas capítulo 3, senão você vai procurar Lucas. Eu estou pregando em Lucas ainda. Olha só em Lucas 3, não conversa agora. Versículo 21. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando, o céu se abriu. Ele precisava se batizar nas águas? Não, mas ele se batizou. Então você precisa se batizar nas águas também, se você não ainda, né? 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Ele não é pomba, ele desceu em forma de pomba. Né?
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. A gente fala para a pessoa: você é amado de Deus. Não, amado até um pecador é. Só que se ele não aprender a dar prazer para Deus, ele vai aonde? Ele vai para o inferno. Então não basta ser amado por Deus, tem que amar a Deus também. Né? João 3,16, a primeira parte é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa é a parte incondicional. E qual é a parte condicional? Começa agora. Para que todo aquele que nele crê. Não é uma condição crer? Foi dado incondicionalmente. Mas qual é a condição? Para que todo aquele que nele crê. Não é todo mundo. Mas é todo mundo que crê. Não pereça, mas tenha o que? A vida. Então, João 3,16 tem a parte incondicional. Deus deu. Mas tem a parte condicional. Tem que crer que ele deu. Amado até o pecador é. Mas se ele não se converter, vai para o inferno. Então, Jesus, irmãos, não tinha feito nenhum milagre ainda. Jesus não tinha feito, irmãos, nada. Não chegou o tempo ainda de ele assumir o ministério dele. Mas o que o pai dizia para ele? Tu és o meu filho amado, que me dá muito prazer. Então aqui está a sequência, vamos se batizar nas águas. Logo depois buscar o batismo no Espírito Santo. Ali Deus inverte. Né? Mas até mesmo antes nos disse o quê? Qual deve ser? Sabe que eu sou amado, mas que também eu tenho que dar o quê? Prazer para Deus. Como é que eu dou prazer para Deus, pastor? Provérbios 23 fala, meu filho, se teu coração for sábio, alegrar-se-á meu. Então como é que eu dou prazer em Deus, pastor? Crescendo em sabedoria, em graça, diante dele e dos. Eu acho incrível como o Espírito encaixa as peças, né? É ele, não é o homem. Então, né? Temos que seguir essa sequência aqui. Crescer, se batizar nas águas, se batizar no Espírito Santo e tudo o que? Aprender a agradar a Deus. Né? Amado até o pecador é. Mas ele não ama a Deus. Se ele amar a Deus, ele se converte. Mas tem que dar muito prazer. Deus, eu quero te dar prazer. Eu quero alegrar o teu coração. E o que dá prazer em Deus aqui é sabedoria. É eu buscar, é eu me aprofundar. É eu procurar crescer diante dele e também ser uma bênção para os outros. Essa foi a sequência que ele estabeleceu. Eu fico com ela. Por isso que o tempo é importante. Amém? E aí, pastor? Passou um tempinho, né, irmãos? A gente não vai muito se alongar, mas olha o 23 aqui, ó. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, né? Filho de José. Depois eu falando, né? Eles achavam que era filho de José, o carpinteiro, né? É claro que ele não era só adotivo. Mas eu tenho que esperar, então, passou 30 anos para me converter? Não. Mas até Jesus teve que esperar o quê? O tempo. Amém? E eu acho que ele ficava lá, não. Se ele falou para o Felipe que 3 anos e meio era muito, mas não esperar 30. Mas ele teve que esperar 30 anos até assumir o que? O ministério. Lembrando que Cristo não é sobrenome, Cristo é título. Cristo significa o quê? Macia. Ou, né, em grego, né? Christos, ou seja, ungido. Jesus Cristo, o ungido. E ele só foi ungido quando? No Rio Jordão. Qual é a região mais abaixo do nível do mar da terra? Essa região onde Jesus se batizou, caso você não sabe. A região mais abaixo, não lembro agora quantos metros está abaixo do nível do mar. Foi naquela região que Jesus se batizou. Quer dizer, até na profundidade para mostrar o quê? Né? Ele foi lá embaixo. Amém? Aquele Rio Jordão, que o Naamã dizia que era nojento, que era barrento, ele foi. Humilde, 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 humilde. É pregação para outra hora, mas né? ele foi. E aí passou, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora ele foi o que, irmãos? E não que ele precisasse provar algo para o diabo, né? Mas ele foi o que, irmãos? Ele foi provado. Por isso que não pode ser neófito, para que não se ensurdece e caia na condenação do diabo. Você
tem que cuidar o que você dá e para quem você dá. Isso eu falo agora de obra mesmo, né? E o quê? Olha só, irmãos, dá um pulo para o capítulo 4 agora. Passou sobre andar tudo, Lucas? Por que não? Né? Mas cada um, né? Cada um é cada um, né? Se tem pastor que gosta de ser pastor, miojo, o problema é deles. Eu não, eu quero pregar e ensinar o meu povo a Bíblia. Não sou melhor que ninguém, mas diferente eu tenho a obrigação de ser. Lucas 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, por quê? Porque recebeu lá no Rio Jordão. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois você sabe que ele foi provado, tentado lá, amém? Então, você viu? Vem o quê? Uma prova. Ele precisava disso, irmãos? Não. Mas ele mostrou para nós aqui, irmãos, que a nossa fé tem que ser provada. Por isso que eu não acredito num camarada que se converteu semana passada. Tem me gravar videozinho sobre pregação. Vai tomar banho. Não tem nada para ensinar para mim. A fé não foi provada ainda. Tu está debaixo dos tutores. Tu está bebendo leitinho. Tu não tem condição de falar nada. Quer falar, faz testemunho, mas ensinar não tem condição nenhuma. Por quê? Não foi provado, irmãos. Não foi provado. Jesus ele começou a ser provado pelo diabo. E precisava disso? Não, eu também não quero. Mas vai haver momentos aqui, irmãos, que a nossa fé vai ser o quê? Vai ser provada. Lá em Tiago fala isso, né? Tentação e provação não é nada. No original é a mesma palavra, peirasmos. Peirasmos é a mesma palavra para tentação e para provação. É a mesma coisa. Não é duas palavras, né? Mas quando eu caio, isso vira uma tentação. E quando eu venço, isso virou uma provar. Eu fui provado e aprovado. Está lá em Chaves, só você ler, né? Então, ele foi provado. A nossa fé vai ser provada muitas vezes. Às vezes na família. Se tu não bebe mais cerveja, então nem te convido mais para o aniversário. Grande coisa. Não vou mais na tua casa. Tu negou a igreja mãe. A igreja mãe, eu vou mandar as contas para ela pagar para mim. Né? Minha mãe sustentou até eu sair de casa. Depois que saí de casa, né? Porque, olha só, toda a tua família é da religião tal. Tem que cuidar o que eu falo que está gravando, né? Tem esses mimimi lacradores de cuidar hoje em dia. A religião tal. Tu é crente agora. Não é verdade? A gente começa o quê, irmãos? A ser provado muitas vezes. A vez estava lá, né, irmãos, né, como fala o missionário, né, no tico no fubá lá, assim, não, acabou agora. Aqui só depois de casado. Porque não sei o que. Não, né? Como eu digo que é namorado, meus, nem namorado, né? Você já está casado, tem que não, é para se separar, não, também? Joelho no chão para converter um fulano ou uma fulana. Pode ser assim, namorado, também? Namorar está em fornicação. Não, a partir de agora não. Vamos casar, então vamos desfrutar da bênção de Deus. E se ele falar não, então não era para ti. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. E acrescentou dores numa bênção. Tá? Às vezes você fazia aquela coisa, pastor, eu trabalhava com, sei lá, deixa eu ver aqui. Eu trabalhava com um distribuidor de bebida, pastor. Mano, devolve lá, dá um jeito de renegociar, dá um jeito. Porque você vai continuar vendendo bebida para os outros. É ruim para mim, eu não bebo, mas para os outros eu vendo. Claro que não, na verdade, mas. Então a pessoa vai até, quem sabe, ser chacota. Olha só, o boca aberta do mercadinho lá. Não vende mais cerveja. Se for para ganhar menos e não vender, não vou fazer isso. É prova, irmãos. E aí que muitos não conseguem. É como eu falava antes do dízimo, né? Não me vem dizer que tem que dar dinheiro para a igreja. Tem que dar dinheiro para a igreja. Você devolveu a parte que é de Deus. Aí o diabo vem provar, mas não acha que é muito? Não sei o quê. Não. Então, a nossa fé, ela começa a ser provada. Às vezes em casa, como eu falei, às vezes na família, às vezes na escola. Né? Ali começa o quê, irmãos? A nossa fé começa a ser provada. Né? E Jesus, ele foi o quê? Ele foi provado. Ele mostrou, né? E glória a Deus que ele venceu para nos dar o exemplo e nos ajudar. Né? Então ele venceu, cheio do Espírito Santo, né? Voltou ali. E aí, depois que ele venceu, o que ele fez, irmãos?
se encheu do poder de Deus e foi realizar o quê? A obra de Deus. Então você cresce, você se batiza nas águas, você busca o batismo no Espírito Santo, você busca a Deus para vencer as tentações e o quê? E você serve a Deus e próximo. Padrão bíblico. Olha o versículo 13. Ó. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Voltaria a ser tentado mais tarde, né? Nós também somos. Só que ele nos deu a bênção para nós vencer. Que voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todos os lugares em derredor. 15. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Depois você pode ler que ele abre lá, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso que me ungiu para evangelizar os pobres. Eu amo essa passagem, né? Mas ele se identificava nas Escrituras. O que ele foi fazer, irmãos? Ele foi servir. Para que Deus deixa você na terra, se não for para servir, irmãos? Lá em Filipenses o Paulo fala, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas se eu ficar aqui na carne no sentido como ser humano, for dar frutos para vocês, eu já não sei o que eu devo fazer. Né? Eu estou em aperto, depois ele fala, aí depois ele fala, eu quero ficar. Amém? É servir a Deus e o próximo. Né? Não vou entrar, mas aí já entra na questão dos dons, né? já entra na questão de qual é o meu chamado, qual é o propósito disso aqui para a minha vida. Ah, não, pastor, eu estou contente em chegar correndo na igreja, ouvir a palavra, acabou o culto e ir correndo. Quantos anos você vai aguentar isso? Não é verdade? Não aguenta, mas Deus começa a colocar no nosso coração desejo de ser o quê? Usado por Deus. Vou falar, uns vão ser como obreiros, outros, quem sabe, até pastores, pastoras, né? Uns talvez não vão ter um cargo, digamos assim, na igreja, mas vão somar, né? Uns do seu jeitinho. Ô pastor, eu sou meio assim, né? Eu sou meio grossão dos dedos troncados. Tudo bem, Deus usa você também. Né? Deus usou, né? Tem um jumento que vai usar o dedo trocado. Usa. Me chamou de jumento, pastor. Não sei que tu é? Não, então não chamei. Né? Não, pastor, né? Eu sou assim, meio tímido, meio envergonhado. O que eu faço, pastor? Senta na cadeira e fala assim, Deus, desce um raio aqui e tira a vergonha. Ó. Não é o flash. Vai morrer eletrocutado se cair um raio. Amado. Né? Não, vai com vergonha. E aí Deus começa o quê? A usar você. Você começa a sentir uma alegria tão grande no coração quando você é usado por Deus. E isso que nos enche o coração. Né? É maravilhoso. Então Jesus começou o quê, irmãos? A fazer a ministração agora. Começou a ministrar para as pessoas. Amém? Isso aqui é muito bonito. É o padrão bíblico. E ele ministrou, pastor? Vou terminar. Né? Dá um salto agora lá para... claro que eu estou resumindo isso, tem mais texto, né, moço? Que eu poderia pregar, né? Mas aqui o nosso tempo não permite. Sei que você queria ir embora hoje às 8 horas da noite, mas eu não posso, né? Então, dá um salto lá para João, capítulo 17. João 17, versículo 3. Fala assim, ó. João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, irmão? Jesus fala. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem enviaste. Mas olha o 14 agora. Isso aqui é o 14. O 4. Eu glorifiquei-te na terra. Como que ele glorificou o Pai na terra? Tendo consumado a obra que me deste a fazer. Vida eterna é no céu. Mas glorificar a Deus na terra, que é o motivo que nós ficamos na terra depois de convertidos. É depois de consumar. Eu te glorifiquei tendo consumado a obra que o Senhor me deu para fazer. Vida eterna é no céu, recompensa é no céu, galardão é no céu. Mas glorificar a Deus na terra é fazer a obra que Ele deu para nós fazer. Como depois Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Então Jesus, aqui ele não tinha morrido na cruz ainda, né? Mas ele falava assim, Pai, tudo que eu precisava fazer aqui, até gritar está consumado na cruz, não, tudo o que eu já fiz. Eu quero que eles conheçam o Senhor, essa é a vida eterna. Mas aqui na terra, eu te glorifiquei consumando a obra que o Senhor me deste para fazer. Então nós temos uma obra para fazer aqui. Então, essa obra só glorifica a Deus se for até o fim. Não é até a metade, mas é o que? É até o fim. E aí, se ele nos ensinou isso, prometo que eu vou acabar agora a mensagem, fazer uma oração. 1 João capítulo 2. Finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. A Bíblia Sagrada fala assim: aquele que diz que está nele deve, você viu? Deve andar como ele andou. Você viu? Aquele que diz que está nele deve andar como ele. Como é que ele andou, pastor? Crescendo em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Como é que ele andou, pastor? Batizou-se nas águas, ele não precisava, nós precisamos. Recebeu o batismo no Espírito Santo, né? E hoje nós precisamos, amém? Saiu para ser tentado e provado pelo diabo e venceu. Quem não achou agora, esquece, escuta aqui, pastor. Né? E aí, venceu, a fé foi provada. E mais, buscou estar cheio do poder de Deus. Claro que ele tinha plenitude, né? Nós não temos. Mas buscou estar cheio do poder de Deus, irmãos, para ministrar a libertação e a palavra de Deus para as pessoas. E no final disse: Pai, a vida eterna vai ser no céu, mas a glória para o Senhor é consumando a obra aqui na terra. Você fala que está nele? Sim. Então você tem que andar como ele andou. E foi assim que ele andou. No tempo de Deus. Servindo a Deus. Se consagrando a Deus. Ministrando a Deus em favor do próximo. Isso é o tempo. Daí a importância aqui do tempo. O alimento é a palavra, né? Como nós já pregamos, mas o tempo é o tempo de intensidade. Vai ter coisas que vai ter o tempo de Deus, como fala, né? Eu vou colocar ali, né? O cara se converteu semana passada e amanhã já é obreiro. Para onde? Isso não existe. Tem que ter um tempo, né? Mas tem que ter o quê? Um amadurecimento. Pastor, eu estou só há 4 anos na igreja. É muito, irmão. Jesus chamou 3 anos e meio de muito. Mas não só porque ele tinha tempo de cronologia, mas tinha o quê? Intensidade, irmãos, é oração, é busca, é envolvimento. Não que eu não vou ter o tempo do lazer, não que eu não vou ter o tempo do trabalho, não que eu não vou ter o tempo, né, para a família, mas e outras coisas que são saudáveis, na verdade, mas eu preciso tirar esse tempo aqui para nos envolver com Deus. Toda noite eu boto a cabeça na missa e falo: Deus, eu fui útil hoje na vida de alguém? E se a resposta for não, aquele dia para mim foi completamente perdido. Digo eu, Moisés Ferrão. Toda noite eu digo, eu fui útil hoje para alguém? Se a resposta for não, eu falo assim: Deus me perdoa. Eu vivi um dia na minha vida sem valor nenhum. Porque todo dia eu preciso o quê? Ser um abençoador na vida de alguém. Por isso que hoje eu estou importante na rede social. Você coloca uma palavra, uma mensagem, um vídeo, né? A pessoa vai ali, se alimenta, mas às vezes você não botou nada, mas você orou por alguém. Né? Eu estou aqui um mês orando pelas pessoas que estão aqui no projeto, né? O papel, né? Deus abençoe fulano, ciclano. Pelo menos uma oração hoje eu fiz pelo meu próximo, meu Deus. Não preguei, talvez, né? Mas uma oração eu fiz. Pelo menos eu fui útil na intercessão, mas eu quero ser em nome de Jesus. E assim vai nos levar o quê? O tempo vai nos levar a amadurecimento, amém? Glória a Deus.
Vou encerrar aqui a gravação. Deus abençoe.